Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Episódio de luxo aqui, com o Ciro Possobon, CEO da Volks, meu ex-chefe na Renault, trabalhamos durante 3 anos juntos. O Ciro que teve a audácia de me tirar de uma carreira de consultoria e apostou em mim como executivo, e desde então já são 14 anos, hein, Ciro? Obrigado, meu caro, pela tua presença, tua agenda concorridíssima. Vim aqui bater um papo sobre tributo, sobre carreira, sobre gestão, sobre liderança. Muito obrigado pela presença. Legal, Augusto. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando de novo com você. E realmente foi uma boa história, né? Você, dessa mudança de consultor realmente para entrar no mundo executivo. Foi um desafio bastante bacana. Exatamente. E deu certo, muito certo, né? Então, eu não sei se tu tem acompanhado, mas muitas vezes tu foi citado aqui, né? Tá. O Ciro, eu fazia uns e-mails lá que parecia livro do Saramago. O Ciro, cara, isso aqui tem que virar 3 linhas. Isso né? mesmo. Então isso eu aprendi contigo, meu cara. É verdade. Boa. Meu cara, eu queria começar com a tua trajetória. Eu vi recentemente, te acompanho bastante, por óbvio. Tu é o presidente dos 70 anos da Volks aí. Mas eu queria saber um pouco o que te trouxe até aqui. Queria que falasse um pouco da tua trajetória, tua formação acadêmica, como é que foi isso? Eu sou o primeiro presidente brasileiro da Volkswagen aqui no Brasil, então isso é muito legal. Foi bastante orgulho de estar nessa posição, de realmente liderar uma empresa desse porte e com toda essa história, né? Vamos lá, um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou curitibano, então sou daqui da cidade, vim de escola pública, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, eu sempre vim sempre uma perspectiva de como é que eu posso me desenvolver melhor nos assuntos. Então, eu comecei muito cedo, com 17, 18 anos, comecei a trabalhar. Eu já tocava guitarra naquela época, eu tinha uma dúvida, será que eu vou ser guitarrista, será que eu vou trabalhar? Mas eu pensei, não, eu preciso... foi muito claro na minha vida, no meu crescimento, a carreira sempre foi um apoio para a minha visão de vida. Então, minha visão de vida sempre foi, eu quero estar casado, eu quero ter meus filhos, eu quero ter um carro X, quero ter uma casa. Então, uma visão assim, como é que eu faço minha carreira acompanhando? E eu trabalhei em algumas empresas aqui nacionalmente e fui me desenvolvendo. Eu sempre fui um cara muito curioso e bastante esforçado, vamos dizer assim. Então, eu nunca, por exemplo, faltei um dia de trabalho na minha vida inteira. Uhum. Então, todo dia, mesmo estando doente, eu vou trabalhar e faço. Eu sou um cara muito engajado nesse ponto, né? E fui fazendo. Então, eu trabalhava em empresas nacionais, daí começava a conversar com pessoas. Falei, mercado de multinacionais. Daí eu lembro que veio para cá uma grande mudança da minha vida, veio com a chegada da Renault aqui em 98. Sim. E eu cheguei e falei, cara, você consegue entrar num negócio desse? Como é que funciona? E eu consegui entrar na Renault. Eu era jovem, 26, 27 anos. E fui começando. Lá depois tive oportunidades para ir para fora do Brasil, para a França, levei a família para a França, voltei para o Brasil. Então, tive a oportunidade para ir para o Japão, voltei para a França. Uhum. Então, eu tive uma história bastante boa nesse sentido. Ciro, um ponto que eu sempre, quando eu vejo assim tua trajetória, que é admirável, acho que tem 2 pontos, dentre tantos outros assim, que a gente poderia destacar. Um é essa questão de adaptabilidade. Tu passou por vários países ali, trabalhando com vários tipos de pessoas, com diferentes lideranças, japonesa é diferente de francesa, é diferente de alemão, né? E uma outra questão que eu aprendi contigo também, isso eu sempre falo, que é a transversalidade. Tu sempre foi um CFO que não estava na tua sala. Tu estava no meio da fábrica, estava junto com o pessoal do comercial, estava discutindo questões de logística, estava discutindo com compras, com tributário, por óbvio, né? É um pouco por aí, né? Ou seja, você começar essa curiosidade que te leva para as outras áreas para realmente exercitar realmente essa transversalidade. Acho que isso que te trouxe para essa posição de hoje, né? Eu fui CFO há muitos anos, minha carreira foi tudo na parte financeira, mas eu nunca fui um financeiro clássico. Geralmente financeiro é aquele cara duro, que diz não para tudo. Eu sempre fui um financeiro pro-business, muito curioso, como eu falei. E eu tenho essa característica realmente de entrar e sair da sala. E eu falo muito mesmo dentro da Volkswagen hoje, o pessoal tem que sair da sala. Então eu viajo, eu saio eu estava lá em Recife, por exemplo, ontem. Sim. E com uma turma toda. Então não sou eu só, porque a gente está no escritório muitas vezes fazendo aquela coisa, você não está vendo o cliente, não está sentindo o que está acontecendo.
Então, eu tenho essa característica de andar, né, em todo. Então, mesmo quando eu entrei na Volkswagen, eu entrei como CFO da região há 4 anos atrás, mas rapidamente eu saía, eu começava a entrar na logística, eu entrava em taxes, eu entrava na parte de legal, eu entrava na parte de... Então, eu vou entrando e geralmente quando eu boto a mão, eu começo a ajudar a arrumar o negócio. Uhum. Então, isso é bem interessante da minha característica. E quando chegou a oportunidade, eu falei assim, puta, quem pode ser o presidente do coisa? Puta, o Ciro é um bom candidato, porque ele conhece várias áreas. Então, acho que essa é a parte, umas partes muito fortes da minha carreira. Então, seja realmente curioso, né? E vá, pergunte, tenta entender. E conjunto com a resiliência também. Eu acho que é outro ponto importante da minha trajetória é você tem que ser muito forte. Quando você muda, por exemplo, de um país ou de uma empresa, a primeira reação que você tem é quem é esse cara? O que esse cara está fazendo aqui? Para que ele está fazendo isso aqui? Então, talvez o começo é muito difícil. Então, você tem que ser muito forte, né? Para aguentar realmente isso aqui. E muitas vezes eu fui trabalhar no Japão. O que esse cara está fazendo aqui? O cara de Curitiba, vindo de uma outra empresa, agora chegando aqui para tocar... Negócio de bateria carro elétrico isso. E bateria, fábrica de bateria. O que o cara entende? Não entende nada do negócio. Mas é o que eu falo, você vai mostrando, primeiro mês é difícil, segundo mês é menos difícil, terceiro, quando o terceiro mês você fala, pô, esse cara é diferente. Né? Então, esse cara dá para fazer. E eu sempre fui na minha vida sendo assim. Então, mesmo quando eu troquei de emprego recentemente, indo para a Volkswagen, no começo eu falei assim, puta, quem é esse cara? Né? Então, depois começa a dar um certo, dar um quick win ali, dar uma mudança de direção ali, e você vai ganhando confiança no negócio. E quais são as características, Ciro, assim, de liderança? Porque você, falei aqui, né, passou por Renault, também por Nissan, por diferentes culturas. Quando você chega nesses locais, tem toda essa questão do mundo corporativo. Que tipo de característica do líder tu acha que foram importantes para poder navegar bem nisso aí, para poder seguir crescendo, né? Assim, você deu algumas pistas aqui de resiliência, né? Mas que tipo de líder você é? E você acha que é o mesmo líder desde que era lá em 2009, 2005, ou foi se transformando? Que transformação foi essa? É bem diferente, né? Eu sou um líder muito diferente do que eu era com 35 anos. 35 anos, talvez eu uma pessoa um pouco mais... Não digo mais rápida, mas mais, talvez, agressiva na forma de fazer as coisas, um pouco mais de velocidade, talvez, sabe aquela coisa que você tem menos paciência para escutar as pessoas, né? Então, com a maturidade, ela vai te deixando um pouco mais sábio, né? As pessoas vêm, vão conversar com você, você pode ter um conselho, você pode ter uma abordagem talvez mais humana, você vira um líder muito mais humano hoje do que eu era, por exemplo, com 30 anos de idade. Então, isso é uma característica muito forte. Eu não sei, eu sempre procuro ser um bom chefe. Então, eu sempre, por exemplo, escolhi meus chefes da minha vida. Então, eu troquei empresas... Eu não troquei pela empresa, eu troquei pelo chefe. Então, para mim, isso é muito forte na vida. Então, quando eu vim para a empresa, hoje para a Volkswagen, eu vim para o meu chefe. Eu falei, pô, isso é legal. Então, o chefe e desafio são coisas muito importantes. Então, trazendo para a liderança isso, então eu tento ser realmente o melhor chefe possível. Né? Claro, tem toda a pressão do dia a dia, etc, mas eu tento realmente ser uma pessoa que inspira, que busca. Eu procuro muito desenvolver as pessoas. Então, eu quero ter sempre gente melhor comigo. As melhores têm que trabalhar comigo. Eu não quero ser a pessoa que sabe tudo. Então, eu sempre consegui montar bons times, boas equipes para fazer. Então, eu acho que é isso. O líder inspirador, o cara que desenvolve, o que consegue trabalhar forte em time, e você vai conseguindo fazer vitórias. Isso vai ganhando confiança da equipe. Né? Isso é legal quando você vê assim, quando você chega no lugar e as coisas não estão funcionando, e você chega e começa a dar uma direção, pessoal, o caminho é para cá. E as pessoas vão, embarcam. Então, eu falo sempre, eu tenho sempre da paródia de quem que está no meu ônibus, né? Sim. Então, quem que está no meu ônibus? Então, tem pessoas que estão no meu ônibus, tem gente que não está no meu ônibus. Né? Dentro da empresa, dentro do board, dentro da minha equipe, da X. E você vê, porque você tem um jeito de ser, de lidar, não vou dizer que é o mais perfeito,
mas você tem formas de fazer. Então, eu tenho pessoas que estão no meu ônibus e estão ajudando, por exemplo, a mudar a empresa. Então, isso é bem legal. Eu te acompanho, Ciro, também no LinkedIn, e eu acho que tu faz isso de uma maneira magistral, que é trazer a moçada para foto. Eu nunca te vi fazer um post num concessionário, num cliente, em que está você sozinho. Sempre é você, Sim. mais a tesouraria, ou mais operações, ou mais o comercial, ou mais o pós-venda. É uma equipe, né? Então, isso acho que é um ponto que você faz muito bem, e aí acabou de ilustrar essa questão com o ônibus, né? Agora, nessa trajetória, Ciro, você cometeu erros e também acertos. E na média, com certeza acertou mais do que errou. O que mais te ensinou? Os erros, os acertos? Tem algum erro que você lembra que te ensinou muito? Sei lá, eu não vou dizer que tem um erro. Tem vários erros. A gente erra muito na nossa trajetória. A trajetória de carreira nunca é uma trajetória reta, bonita. Eu vou começar agora e amanhã vou ser presidente. Não é assim. É 2 passos para frente, 3 para trás e vai 3 para frente, andar um. É assim que funciona a vida. Então, a gente tem vários erros, efetivamente. Eu acho que muitos erros como gestor, muitas vezes. Erros com pessoas, erros por acreditar em pessoas, ou erros por não acreditar em pessoas, por exemplo. Isso é um ponto que você vai trabalhando, vai melhorando nesse processo, né? Mas, assim, não tive nada, assim, um grande erro. Falar assim, não, isso aqui eu fiz, fui para o Japão e errei. Não, fui bem. Aprendi. Contra tudo e contra todos, e fiz e foi bom a decisão, né? Então, tudo, se eu olhar para trás, por mais que algumas experiências na minha vida foram ruins, inclusive pessoalmente, assim, falando de expatriações, algumas expatriações foram difíceis, algumas, por exemplo, na França, pessoalmente foram difíceis. Mas se eu olhar para trás, farei de novo, faria. Porque hoje é o que eu sou hoje. Então, eu tenho essa experiência por passar por dificuldades muito tempo na minha vida, me trouxe o que é aqui, né? Então, e falando, acho que dos acertos, eu tive sorte de acertar muito na minha vida, né? De vir uma pessoa realmente de baixo, de simples, e tomar caminhos, da faculdade, do MBA, da empresa, de sair no momento certo, de fazer movimentos importantes de carreira, de ganhar um prêmio equilibrista, Sim. de escolher um bom, sei lá, um consultor para me ajudar. Então, tudo isso eu fiz alguns movimentos bem interessantes que, sei lá por quê, funcionou e me transformou no que eu sou hoje, né? E tu teve algum momento, Ciro, que você fechou um grande projeto, uma grande realização, e você pensou assim, cara, de tudo que eu pensei que eu quero ser na vida, eu acabei de acreditar, de perceber que esse negócio vai dar certo. Teve aquele momento assim, putz, eu realmente dou pra coisa, assim, isso foi com 25 anos, foi com 30, foi com 35, foi antes, foi depois? Eu acho que uma grande virada na minha vida foi quando eu estava na Renault naquela época e tinha recém-voltado da França, e tinha a crise de 2008. Subprime. Né? Subprime, toda a crise, ninguém tinha dinheiro, a situação das empresas era muito difícil. E eu tinha feito uma operação muito bacana na empresa. Eu sou muito focado em cash flow, geração de caixa, etc. E a gente fez um bom trabalho, a equipe toda fez um bom trabalho. Eu estava liderando aquele lá. E com aquilo eu consegui realmente despontar. Foi super trabalho. A empresa perdia muito dinheiro, tinha caixa. E quando eu vi na crise, eu estava nas poucas empresas que estava bem funcionando, com dinheiro, emprestando dinheiro para a matriz, sabe? Fazendo um trabalho bacana. Aquilo deu uma virada, assim, e me deu um holofote muito grande em termos de Brasil. E foi o teu case no equilibrista, né? Foi meu case de equilibrista. Foi muito legal, virou minha vida, assim. Puta, deu um aumento de salário, foi promovido, etc. E todo esse trabalho chamou a atenção, por exemplo, inclusive do Carlos Ghosn, na época, que falava assim, precisava mandar 5 executivos da Renault no mundo inteiro para Nissan, Sim. na época. E o meu case, me descobriram lá, um cara de Curitiba, falaram, pô, esse cara é o cara diferente, né? E, puta, fui um dos caras escolhidos, junto com os franceses, etc. Eu fui lá, eles falaram assim, onde que você quer ir? Sim. Então, esse foi um dos grandes movimentos da minha vida, que por acreditar em fazer diferente, e eu consegui fazer. Daí chegaram para mim e falaram assim, você escolha para onde você quer ir
E daí eu escolhi também, de novo, trabalhar com o meu chefe, por exemplo. Podia ir para os Estados Unidos, podia ir para a Europa, podia ir para alguns lugares. Eu era financeiro na época, eu vou trabalhar com quem é melhor. Sim. Cara, eu vou trabalhar com o CFO da Nissan. Onde que ele fica? Sim. No Japão. Claro. Que negócio? É carro elétrico, bateria. Cara, eu vou fazer, porque eu não sei, não conheço. Então isso me despontou. Eu fui para um outro lado do mundo, com outra cultura, outras experiências. Então eu digo que essa foi uma grande mudança na minha vida, assim. Então, interessante. Agora, Ciro, passados aí 30, 35 anos de carreira que você tem, pouco mais, pouco menos, se você não tivesse sido esse executivo, eu, por exemplo, não consegui ser o Michael Phelps, tá? Uma pena, virei diretor tributário. O que o Ciro seria se não fosse esse executivo? Seria o Jimmy Page? Seria o... Não. Não, porque eu não tenho habilidade para ser o Jimmy Page, né? Então, esse é o ponto. Eu descobri muito cedo na minha vida. Ainda toco guitarra, hoje tenho banda, tudo em São Paulo. Mas eu não tenho essa habilidade toda. E eu falo assim, como eu falo, meu objetivo de vida era ter um pouco de dinheiro, ter filhos, família, etc. Então, não cabe com a vida de coisa. Eu acredito realmente que eu seria um empreendedor. Empresário, etc. Eu tenho essa vibe muito forte dentro de mim de administração, de fazer o negócio, e entendo um pouco disso. Então, eu acho que eu iria nesse caminho. Não seria ciclista, não seria nada disso. Eu gosto da adrenalina, gosto do negócio, eu gosto de ter 15 reuniões por dia, 18 reais por dia. Eu gosto desse negócio. Então, eu acho que eu ia para esse caminho. E tu acha que em que medida, Ciro, esse tipo de paixão que tu tem, né, pelo business, tá ligado ali o dia inteiro, atitude, enfim, tomar um monte de decisões, em que medida isso contagia os teus filhos para a escolha deles? A Carolina um pouco mais nova, mas o Vinícius já num caminho aí de faculdade. Você acha que isso contagia eles? Você acha que zero? Como é que é? Não, eu acho que tem influência muito grande. Principalmente meu filho, eu tenho um filho de 19 anos, né? O Vinícius, por exemplo, hoje está numa super faculdade nos Estados Unidos. Né? Então, nas melhores faculdades, daqui está melhor dos Estados Unidos hoje. Entrar no centro de tecnologia e vai trabalhar agora, tá em Curitiba hoje, amanhã ele está indo para Seattle, trabalha na Amazon, então o estagiário lá na Amazon, legal. Trabalhar 3 meses, pela segunda vez já, então tem muita influência, certeza do caminho que eu fiz, né? Então eu espero que ele seja feliz realmente com as escolhas, com esse aprendizado. Então essa acho que é a vida que eu levei de Curitiba e abrir o mundo inteiro para ele, né? Abrir para a família inteira. Então, eles falam inglês desde 1 ano de idade e morar em outros países, aprender a se virar sozinho, etc. Então, eu acho que isso influenciou muito a vida deles, né? Então, que eu falo, meus filhos não pertencem mais ao Brasil. Quando você abre o mundo de uma forma assim, você fala, não, tem coisa muito diferente lá. Sim. Então, eu não sei se ele vai ficar ou vai voltar, como é que está a vida, mas eu acho que a minha influência foi muito forte na vida deles, na vida da minha esposa, de falar várias línguas, de crescer na carreira. Então, tem esse ponto. Muito bom. Eu ia te perguntar, eu tinha preparado uma espécie de um roteiro aqui para o COO, para o CFO. Quero te perguntar o que o CFO espera da gestão tributária. Mas a gente demorou tanto por conta de agenda, enfim. Mas quero te perguntar o que a organização espera da gestão tributária. Já que a gente tem da porta para fora um manicômio tributário que dá nome a esse podcast, o que a gestão, a alta gestão, o conselho, o board, enfim, espera da gestão tributária numa empresa, Ciro? Eu acho que tem que ter uma inteligência muito grande tributária, né? Eu acho que é uma palavra que eu gosto, porque é tão difícil o tributário no Brasil, é tão complicado as leis, sabe? Então, mesmo as coisas que são em dúvida, né? A lei não é clara muitas vezes, né? Então, eu acho que essa inteligência no planejamento tributário, eu acho que para nós é muito importante, porque qualquer movimento, por exemplo, errado tributário, você destrói o negócio. Então, ainda mais aqui,
tem incentivos diferentes em estados, alíquotas diferentes, etc. Então, numa decisão de negócio, um tributário sempre é muito forte, né? Dentro da minha carreira, por exemplo, eu sempre me espelhei muito, sempre precisei muito de tributaristas fortes e advogados também, porque o Brasil não é fácil. Sim. Então, ele vai dizer, Ciro, não vai por esse caminho, porque esse caminho é ruim. E o tributarista que é mais, não vou dizer conservador, mas ele realmente não é... É muito fácil você dizer não posso fazer. Eu lembro muito bem de você, né, nesses pontos, né? E falar assim, tá bom, Augusto, precisamos fazer tal coisa. Ah, mas a lei diz não sei o que, assim. Sim. Tá, isso já sei. Como é que faz para dar certo e realmente cumprindo a lei para a gente montar tal negócio? Isso. Então, esse tipo de pessoa, de profissional, que é o cara que faz acontecer, que é voltado ao business. É isso que... E não é tão fácil de encontrar gente assim, que é totalmente pró-business. Então, eu realmente o que eu espero deles é esse tipo de abordagem, sendo sincero contigo. E você acha que é justamente essa mentalidade de doutor no, vamos dizer assim, do tributário, que faz com que poucos tributaristas cheguem a uma cadeira de CFO? Seria por aí? Essa é a dica? Não, talvez sim. Porque eu falo assim, quando você fica muito especialista numa coisa... eu acho que não necessariamente é bom, né? Quando você sair dessa cadeira, você tem que ser um pouco mais generalista, entender um pouco mais de tudo. Sim. Então, acho que o primeiro movimento é você entrar no negócio. Sim. Então, tem um cara que vai... Então, eu estive lá em Recife conversando com o concessionário. Por que não está um tributário junto comigo, pensando, olhando, como é que é a cadeia, como é que funciona o concessionário, a visão do cliente, etc. Sim. E essa pessoa, ela vai propor coisas diferentes, coisas novas, o que a concorrência está fazendo, o que está mexendo. Então, isso eu acho que falta. E não é só da rede tributária, muitas áreas são assim. Então, a mesma coisa, o CFO, existem muitos CFOs, que é o Dr. No. O cara chega e fala, diz não para tudo, que é muito fácil dizer não. Tá, não, mas vamos fazer assim, vamos fazer assado, e a gente acha um caminho. Acho que esse é o grande ponto de mudança na carreira e no profissional que eu procuro, por exemplo, hoje para trabalhar comigo, é gente que consegue fazer, né? Não dizer, Ciro, não dá, é difícil. Veja bem, como é difícil. Cara, é difícil. Sim. Vamos achar um caminho, né? E vamos trabalhar e vamos resolver. Se tem alguém contigo lá, por exemplo, consegue decifrar se um cliente que acumulou crédito CMS pode usar esse crédito para comprar carro de ti, por exemplo. Com deságio. Aí tu ganha, né? Acho que é por aí. Você tem um estado está acumulando crédito, por exemplo, de alguma forma. Isso. Como é que a gente faz para mudar o negócio? Eu não sou um cara do tributário, não sou. Mas eu aprendi muita coisa contigo, inclusive. Mas eu olho, eu sento com bom senso. Falei, como é que acumula o crédito? Eu não entendo nada do que vocês fazem. Mas, assim. Por que a gente não faz isso? Dá para fazer isso aqui? É possível? Não, é possível. Por que não fizeram antes? Sim. Por que não fizeram antes? Porque, veja, então, eu acho que a gente precisa provocar o sistema e eu insisto muito dentro da empresa que a gente saia da sala, como a gente comentou no começo do podcast, né? Sim. Sai da sala. Vai conversar com o coleguinha do lado, vai ver com a realidade do cliente, senta, sabe? Tem tanta oportunidade, você não vai consertar o mundo com a tua caixa de ferramenta, com um alicate e uma chave de fenda. Sim. Tem muita coisa. Então, as pessoas ficam com a mania de ficar resolvendo os problemas do mundo com um alicate e chave de fenda. Tem tantas ferramentas, tem tanta coisa. Então, isso faz com que também, por exemplo, eu passei por muitos países e muitas empresas diferentes. Então, eu sei como funciona. Naquele país, na China, fazia assim. Na Rússia, a gente fazia daquele jeito. Nos Estados Unidos é diferente. Você começa a pegar essa... E quando você vê, você tem uma caixa de ferramentas gigante. Sim. E para começar a atuar e fazer as coisas, entendeu? E, Ciro, hoje, com essa tua nova responsabilidade, e aqui longe de querer ser técnico, não é o objetivo mesmo, mas qual é a expectativa que tu tens ou que a organização tem para a reforma tributária? Ninguém espera, vamos combinar, ninguém espera redução de carga tributária, mas o que vocês esperam? É simplificação? É racionalização? Qual é a expectativa quando você acorda de manhã
lendo os jornais sobre reforma tributária. Qual é o teu sonho? O sonho da minha vida, acho que da minha e de todo mundo, eu acho que todas as empresas, é a simplificação, né? É muito complexo. É muito complexo, é muita a forma de fazer e a dúvida que se tem do sistema todo, né? Na acumulação de crédito, etc. A gente consegue simplificar, tem as duas PECs, né? A 55, sim, 45 e 110. Ela, não sei para onde vai, mas talvez mais provável a 110 do que a 45. Eu não sei o que você acha, entende mais do que eu. Mas seria, acho que a grande parte, acho que ele vai ter, reduzir a carga tributária, acho que isso não vai acontecer a redução, né? Mas se a gente conseguir, se fala, né? Hoje, por exemplo, um veículo hoje na base de 35% de impostos, né? Se cair para 25% que estão falando, já ajuda um pouco, né? Por mais que talvez a carga em termos de dinheiro seja igual, mas se a gente conseguir baratear um pouco os produtos aqui no país, seria muito bom. Mas, vamos lá, simplifica, né? Sim. Eu acho que essa é a parte importante do negócio. Olha, eu juro que eu não combinei isso com o Ciro, tá? De simplificação. Jura? Não, juro. Agora tem um ponto, né, Ciro? Os maiores departamentos tributários do mundo estão no Brasil. Estão no Brasil. É maior do mundo. É maior. Eu conheço empresa, é incrível o que eu vou falar, e é verdadeiro, que tem uma área tributária, ou teve em algum momento uma área tributária, juntando o CSC ali, tudo, uma área comercial. Quer dizer, isso é ridículo. Para você atender lá a obrigação acessória, para responder 500 vezes a tua receita bruta, outras 200 vezes quanto pagou de imposto. Por quê? Por causa do mau contribuinte. Então, assim, eles tentam fazer amarras para pegar o mau contribuinte. Mas o bom, que é a maioria, acaba pagando pelo ruim. Então, eu preciso contratar mais consultoria, mais advogado, mais sistema, etc. Então, realmente a simplificação, para mim, é a grande bandeira, acho que é o grande ponto positivo dessa reforma, se ela vem. Os grandes problemas do Brasil, eu acho ainda, é a parte do litigioso, né? É gigantesco, você fala 75% do PIB. Isso eu uso esse número porque eu aprendi com você. Isso é alucinante você discutir aqui, né? Eu tenho, nós na empresa, nós temos mais de 400 fiscalizações por ano. Sim. É mais de uma por dia. Então, é de tudo que é lado. Não porque ele fez alguma coisa errada. Não, porque faz. Porque é grande, porque é mais fácil ir para lá naquela empresa. Então, a gente tem um exército de gente para poder responder a muitas coisas que a gente está fazendo certo, está bem feito. Sim. Né? Então, isso realmente tem que mudar isso. Tem que simplificar e a gente focar, porque se a gente está tão complicado assim, nós estamos competindo com China, com Estados Unidos, com Europa, com outros países, com os vizinhos aqui do lado, que tem uma parte tributária muito mais simples. Sim. Eu posso alocar essas pessoas, esses recursos todos, realmente para desenvolver, para aumentar a performance, melhorar o produto efetivamente e para o benefício do cliente. Sim. Por que nossos carros estão tão caros assim? Sim. Porque tem esse peso todo tributário, dessa dúvida que se tem no sistema, e isso não ajuda a vender, a ser produtivo. Né? Com certeza, então, com certeza. Ciro, quem é o Ciro que não está no LinkedIn? O Ciro do que termina sexta-feira e sábado, domingo com a família. Quem é esse Ciro? Pois é. O que eu tenho feito ultimamente, muito lá, eu sou uma pessoa muito de casa, muito caseiro, com a minha família, com a minha esposa, minha filha que está em Curitiba, tenho um filho, como eu falei, está nos Estados Unidos, mas eu procuro ficar em casa, eu faço um pouco de academia, toco guitarra, então, por exemplo, esse final de semana eu tenho que tirar uma música do Guns, porque a gente vai tocar segunda-feira, eu tenho que fazer. Espetáculo. Então, eu gosto desse tipo de coisa. Então, antigamente eu pensando, tá bom, o que aconteceu com o governo, com a Haddad, com o Alckmin, etc. Tá bom, eu tenho que pensar nisso, a cabeça sempre tá cheia com o negócio, mas eu sei que eu tenho que tirar o solo do You Could Be Mine, por exemplo, do Guns. Eu tenho que fazer, porque decidimos segunda-feira passada que a gente ia tocar segunda-feira. Então eu gosto disso, eu gosto dos meus amigos, eu gosto de sair para jantar, então, eu tenho uma vida bastante simples, gosto de andar de carro, eu aprendi um pouco, depois de um pouco de maturidade, coisas que eu gosto. Então, eu não tenho tantas coisas que eu gosto, mas eu procuro fazer. Então, eu gosto de carro, eu gosto de guitarra, gosto de ficar com a minha família, gosto de trabalhar. Demorei muito tempo para falar assim, cara, você gosta de trabalhar? Cara, eu adoro trabalhar. Sim. Adoro ter a agenda cheia, confusa, gosto de fazer. Então, isso me dá prazer, por exemplo, de entrar no lugar, me transformar num lugar, de mexer. E se eu puder realmente fazer isso dentro da Volks, falar assim, puta,
ó, depois do Ciro, aconteceu isso aqui, isso ganha a vida, entendeu? Então, é estilo. Eu acho que eu venho defendendo aqui, Ciro, eu fiz 2 episódios agora sozinho, em que eu defendi a tese de que o sucesso deixa pistas. E uma pista é essa que você acabou de falar, do teu jeito, né? A questão da... Eu também não tenho esse negócio de sextou, né? Sextou, cara, e aí domingo dá uma depressão. Cara, eu acordo segunda-feira animadíssimo, entendeu? Pela segunda-feira. Eu passo a semana animadíssimo com o quê? Com os problemas que a gente tem para resolver, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos, assim, tu acabou de falar, assim, eu adoro trabalhar também, porque eu faço o que eu gosto, né? Acho que é um pouco isso, né, Ciro? Se a gente pensar assim, segredos do sucesso, um deles é esse. Fazer o que gosta, vamos dizer assim, vamos lá. Às vezes tem um pouco de dúvida sobre essa observação, entendeu? Porque é muito chavão isso, vou fazer o que eu gosto, etc. Mas você acaba aprendendo. Nem tudo que eu faço no meu dia a dia eu gosto. Sim. Tem muita coisa que eu não gosto, né? Então, por exemplo, eu trabalho em São Paulo, moro em Curitiba, tenho que pegar avião. Cansa, né? Mas você tem que aprender na tua função, na tua profissão, a fazer realmente uma parte você vai gostar muito, outra parte você vai gostar menos, vamos dizer assim. Sim. Então, eu sou um pouco contra essa fase, eu vou trabalhar só no que eu gosto, etc. E vou... Uhum. Não é assim. Eu acho que a vida não é assim. Eu vou ser guitarrista. Eu adoro ser guitarrista. Sim. Cara, mas não vai pagar minhas contas esse negócio, Sim. entendeu? Então, eu encontrei na minha vida caminhos. Então, hoje, realmente, eu chego segunda-feira no escritório com vontade. Quero chegar lá e fazer. Eu chego acabado no final do dia, sim, mas faz parte da minha vida, do meu propósito, sabe? De mudar, de transformar, de fazer as coisas acontecerem. Então... Muito bom. Ciro, você que trabalha há muitos anos assim, no setor automotivo, para onde vai a indústria automotiva? Assim, qual a tua visão de futuro da indústria automotiva? E se você quiser criar um subcapítulo assim, e a indústria brasileira automotiva, para onde é que vai? A gente está num momento muito de transformação. Acho que como nunca antes na história, a gente está mudando muito forte, assim, saindo dos veículos a combustão, né, pro elétrico. Sim. Não, isso é forte, vindo com chineses, com Tesla, Volkswagen. A gente está fazendo muito, estamos lançando muitos carros elétricos no mundo inteiro. Mas é uma outra equação, é outra forma, porque você trabalhar com uma bateria, por exemplo, que tem limitações, inclusive, de matérias-primas, né? Então, é uma transformação do negócio em si, né? Então, o mundo todo está mudando para o elétrico, isso é inevitável, vai acontecer. Então, até por uma pressão de legislação, por pressão de incentivos, né? Então, Europa, China, principalmente, e Estados Unidos, eles estão realmente muito fortes na parte do elétrico. Quando você muda para Brasil, eu acho... Claro, essa vai acontecer, essa transição para o elétrico para o futuro, mas eu acho que o pace ele é muito mais demorado. Então, eu acho que eu não sou tão favorável do elétrico nesse primeiro momento. Eu acho que haverão carros elétricos mas ainda é muito marginal, né? Porque o meu ponto é o veículo tem que ser acessível. Sim. Esse é o ponto. Não adianta ter um carro elétrico que vale 400 mil, 300 mil reais, etc. Essa é a média do ticket no Brasil hoje é em torno de 100 mil reais. O governo está acabando de falar do carro, do incentivos de carros até 100, 120 mil reais. Então, você não consegue ter uma tecnologia, ainda mais num país como o nosso, desse tamanho, continental. As pessoas têm um carro, às vezes 2, que vão para a praia, que vão para São Paulo, fazem tudo com esse carro. Você ter um carro elétrico sem infraestrutura e sem nenhum incentivo realmente para o governo. Diferente, na Europa eles dão um incentivo na cada compra de um carro elétrico. Nos Estados Unidos dão incentivo, aqui você não tem incentivo nenhum. Sim. Né? Então, e o Brasil tem uma grande vantagem, que é o etanol. Então, o carro, por exemplo, é etanol hoje. E a matriz energética no Brasil hoje é hídrica, né? Então, hidrelétricas e eólicas, etc. Então, a nossa base é limpa. É limpa. Sim. 80% dela é limpa. Isso. Você pega a Europa, boa parte dela é carvão. Sim. Né? Então, gás, carvão. A China, 70% é carvão. Isso. A Índia, 80% carvão. O que, para mim, é totalmente um contrassenso você
queima carvão para abastecer teu carro elétrico. Sim. Não faz sentido nenhum. Então, hoje, um carro a etanol no Brasil, ele tem a mesma emissão, por exemplo, no final, a gente estava falando do poço à roda, do que um carro elétrico na Europa. Sim. Então, se você pensar no planeta, nós temos uma solução excelente aqui. A gente tem uma vocação, né, inclusive. Tem uma vocação, funciona, a tecnologia está aí, já está feita, etc. Então, eu acredito muito forte na parte do híbridos, por exemplo. Então, acho que essa é uma solução boa para o teu cliente. Então, para você comprar um carro, então, você não quer ter a limitação da extensão da bateria, né, do range da bateria, mas se você realmente aumentar, te der um híbrido que você possa andar, sei lá, 800, 900 quilômetros, isso pode ser bom e a tecnologia é mais acessível para o bolso do brasileiro. Né? Então, nós temos 6 fábricas aqui na região, na América do Sul. Então, a gente precisa realmente ter volume. Tá? Eu não vou trazer 3 mil carros aqui elétricos para deixar. Até vou trazer carro elétrico, estamos trazendo o ID4, né? A gente está anunciando em breve, anunciamos agora esses dias. Então, vou trazer carros elétricos, nós vamos trazer carros híbridos e vamos ter um grande parque ainda de carros a combustão, porque é isso que o cliente quer. Ele quer ter realmente a mobilidade. Então, a gente vai dar a mobilidade para todo tipo de cliente. Sim. E com que força vem, Ciro, essa transformação que está acontecendo também do rental, você pagar para usar, né? Ou seja, as empresas aparentemente estão descobrindo o segredo de trocar CAPEX por OPEX, né? E começar a alugar, e as pessoas físicas também, né? Qual é o impacto dessa mudança? Isso está sendo mais rápido do que a gente imaginava? Isso vai dominar o mercado em 5, 10 anos? Qual a tua opinião sobre isso? O mercado é grande já. Esse mercado, então, as empresas, como você falou, então, para você ter, em vez de ter uma frota na empresa, tem lá, sei lá, 800, 500 carros de frota dos executivos, isso impactando o teu capital de giro ali, você subloca. Então, e o grande crescimento das locadoras, como Localiza, como Movida, como Unidas e outras todas, a nossa própria locadora, nós temos uma locadora, Volkswagen também. Sim. Então, entraram forte nesse mercado para propiciar esse tipo de solução para o cliente. O cliente quer isso. Então, ele paga um aluguel mensal e tem todo o benefício de manutenção, IPVA, seguro e tudo isso. Então, isso é muito cômodo também. Então, isso cresceu muito nos últimos anos e isso vai continuar crescendo, vai continuar forte. E isso agora, as pessoas físicas estão entrando nisso também, que nós temos um programa chamado Sign and Drive. Então, você não precisa comprar, por exemplo, um T-Cross. Você vai lá e paga uma prestação todo mês e você tem isso, aluguel, com tudo incluso, com tudo isso. Então, você menos capital de giro, então você pega esse dinheiro e você pode dar entrada numa casa. Sim. E você aluga teu carro. Então, isso está sendo muito comum. Eu acho que isso não cresceu tanto ainda no Brasil por uma questão de juros, né? Então, com os juros hoje, para você financiar um veículo, é 30%. Né? Então, isso está tudo embutido, claro, nos programas também de frota, porque quem fica com isso são as locadoras, né? Que elas têm que bancar esse capital de giro. Então, a partir do momento que no Brasil tem um juros menor, isso tende a popularizar ainda mais nesse mercado. E tem um efeito rebote, né, de você vender mais serviços e mais peça de reposição no pós-venda, porque quando você tem aqueles contratos, obrigatoriamente o teu cliente ele é obrigado a parar na tua concessionária, comprar peça genuína, né? Tem tudo isso, né? Tem tudo isso, exatamente. Esse é um bom ponto, assim, que a gente está... Nós estamos trabalhando muito forte nessa parte do serviço. Então, a transformação do negócio, uma coisa é você entrar numa loja que não era tão bonita, toda branca, parede branca, tinha meia dúzia de carros ali dentro, um serviço ruim, sem ar-condicionado, etc. Então, vai hoje numa revenda Volkswagen hoje. É diferente, ela tem cor, tem ar-condicionado, tem café, tem uma sala de espera bacana, sabe? A gente explica o que está acontecendo com o teu produto. Então, porque a gente tem tanta tecnologia, por exemplo, num veículo, que a gente tem que parar e explicar para você, falar, Augusto, teu carro faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, esse negócio está mudando. Chegar assim, pega a chave e vai embora, isso não existe. Mas tem que pegar, tem que te explicar, tem que pegar um tempão. Agora está ligado com o app, faz isso, faz aquilo, que você pode marcar revisão. Então, esse mundo está transformando e nós estamos muito focados na parte de serviço e na parte digital. E como é que eu busco a experiência da compra?
Então, esse é o foco. Então, eu foco muito em cliente dentro da empresa. Então, desde que eu assumi a função, eu muito focado em cliente. Como é que eu faço a experiência desse cliente melhor? Você chegar na Volkswagen, tá bom, teve um problema com o seu carro, como é que você vai na concessionária e é bem atendido? Te explica o que está acontecendo, o preço é justo. Então, tudo isso é muito legal da gente fazer e está acontecendo. Então, eu te desafio, vá numa concessionária e olhe como é que ela está diferente do que era há 5 anos atrás, por exemplo. O perigo de convidar o Ciro é isso. Ele até o final aqui ele vai me convencer a comprar um carro dele. Você vai ter que comprar um carro. Não tenha dúvida. Meu caro, isso que você acabou de explicar é o que realmente explica, justifica o protagonismo que essa função de CX dentro das empresas está tendo. Hoje você tem uma diretoria de CX, um VP de CX. Isso aí. Nós temos. Então, quando eu assumi em 22, já desde 22, a primeira coisa que eu conversei com o RH, com o Douglas, eu falei, eu quero uma pessoa de CX. Ponto. Que o CX estava embaixo de uma outra diretoria, etc. Não, eu quero em cima. Então, que ela defenda, que seja a porta-voz do cliente. Porque muitas vezes as empresas, ainda mais as empresas mais tradicionais, falam assim, o cliente tá bom, não vou dar a prioridade, porque eu tenho um problema com o cliente, precisa resolver rápido isso, né? Então, muitas vezes, dentro da própria organização, ele não tem essa velocidade que o cliente precisa. Sim. Então, a gente criou um programa. Então, por exemplo, dá um exemplo do Reclame Aqui. Reclame Aqui, nós temos a pior nota do Reclame Aqui. É aquela cara roxa, feia, não sei o quê, não recomendada, a empresa não recomendada. Quando eu peguei aquilo, né, a gente olhou e falou, como é que pode? Tá errado? Ciro, veja bem, não sei o quê, é dinheiro, tem investimento para cuidar, não sei o quê. Resolve. Hoje, nós somos uma empresa ótima em Reclame Aqui. Acabamos de receber, 2 semanas atrás, a Reclame Aqui teve lá no escritório, ganhamos uma placa do RA1000. Então, a gente, acho que esse negócio mudou a forma. E o legal de você, quando você trabalha numa empresa, quando você dá a direção e fala assim, isso aqui não funciona, tem que mudar. Por mais que eu não sou um cara especialista em CX, mas eu pego gente boa para trabalhar comigo, são pessoas extremamente competentes. Sim. Ele falou, Ciro, precisa fazer isso. Eu pego, entendo, falei, vai e faz. Então, e isso eu tenho visto uma transformação bastante legal assim, dentro da companhia, e todo mundo começa a falar em clientes, todo mundo começa a falar em vendas, por exemplo. É outro chavão que eu uso muito dentro da empresa. Eu produzo, o outro cara de engenharia faz, o financeiro tem não sei o quê, mas e vendas vende. Cara, não é vendas que vende. Sim. Toda empresa tem que vender. Todo mundo tem que dar apoio pro cara de vendas. Então, é uma briga que eu tenho um pouco interna, porque eu tenho essa forma de fazer. Falei, pessoal, o RH tem que estar suportando venda. Tá faltando consultor de não sei aonde, tá faltando não sei o quê. Cara, acelera, porque tem que atender. Sim. Né? A engenharia, o cliente está reclamando tal negócio. Cara, ajuda, porque isso atrapalha a venda. Então, a minha batida está sendo muito forte para isso. Então, varejo, venda, você vai ver a Volkswagen, ela é outra hoje. É outra velocidade, é outra forma de fazer, olhando eu não quero ser melhor que ninguém, assim, mas eu digo assim, olho na cara do consumidor, a gente é igual, com o fornecedor, com os parceiros todos do ecossistema da companhia, a gente procura realmente fazer um trabalho de cuidar de tudo isso, né? Então, é bem interessante. Muito bom. Ciro, eu te vejo de vez em quando participando ali de reuniões, de programas com uma moçada, os novos talentos, os estagiários ou menores aprendizes ali, eu já te vi em alguns posts. Sim. Como é que é trabalhar com essa multiplicidade de gerações, novas gerações? Qual é a tua preocupação com isso, de criar esse processo sucessório, né? O Ciro amanhã vai ter um substituto e quem sabe ele hoje tem 20 anos, ele está começando. Como é que é essa questão de novas gerações e esses planos de sucessão? Eu acho que essa é a parte legal de ser, né, quando você é gestor e chefe, né, você poder realmente desenvolver isso dentro da empresa, né? Nós temos uma grande oportunidade, as pessoas começam muito cedo trabalhando com a Volkswagen, através, por exemplo, do Senai. Tem o programa de aprendiz, mas tem também o programa do Senai. Então, tem pessoas que começaram no Senai e são vice-presidentes
Que legal. Da Volkswagen hoje. Então, tem vários casos de super pessoas que cresceram ali. Então, é muito bonito você poder desenvolver essas pessoas e numa empresa que tem alta tecnologia, né? Então, o automóvel hoje, nós representamos 20% do PIB industrial do Brasil, né? E você pegar essas crianças, né, esses adolescentes e transformar e dar uma visão, um guide. Eu sou uma pessoa bastante próxima, né, de todos eles. Participo de cafés, de conversas, de bate-papo. Eles têm muito... No passado, eles tinham receio. Quem é o cara? Cara, a gente é tudo igual. Sim. Eu e você é tudo igual, não importa cargo. Né? A gente, cada um tem sua especialidade e a gente vai junto. Então, eu procuro muito, como eu falei no começo, é inspirar essas pessoas e dar a elas essa oportunidade de crescimento, do trabalho duro, estudar, de fazer as coisas certas, né? Então não tem muito segredo. Como é que você chegou lá? Cara, estuda, trabalha, faz as coisas certas, né? Não queira pregar shortcuts na vida. Faz as coisas direitas que as coisas vão indo e vão crescendo, né? Então é legal de ver isso. E a mentalidade deles, Ciro, você percebe? Eu, por exemplo, que também, né, trabalho com aprendizes, com estagiários e envolvo todo mundo em treinamento e eu vejo que eles têm diferenças. Eu vejo muita gente criticando as novas gerações e eu gosto muito de aprender com elas, né? Então, queria te perguntar assim, o que você vê de diferente na mentalidade dessa moçada que está chegando agora para a nossa, que estamos aí desde a década de 90 trabalhando, eu estou chegando aí quase aos 50 anos, né? O que você vê de diferença, assim? Eu, por exemplo, aprendo muito com eles questão de equilíbrio, né? Eu, durante muito tempo na minha vida, talvez tenha tido problemas de saúde que eu não precisava ter tido, que eu podia ter praticado mais esportes, enfim. Poderia. É por aí ou você vê outras diferenças nessa mentalidade? Eu acho que isso é fato. Acho que eles não têm talvez um pouco dessa ambição louca que a gente tem de crescer, de fazer tudo. E realmente a palavra qualidade de vida é muito forte. Né? Então, eu vi muito isso, mesmo fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, muitas vezes. Eu falo assim, não, eu não quero ter aquela função X, por isso vai me dar muito incômodo, eu vou perder um pouco de qualidade de vida. Né? Então, eu vejo essa geração muito mais preocupada com isso. Né? Que pode dizer assim, puta, talvez o cara não tenha tanta vontade, assim, né? Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Às vezes acontece isso, de perceber. Mas eu vejo outras pessoas que continuam tendo a mesma vibe do que eu falo. Talvez uma geração que tenha mais focado em qualidade de vida, mas ainda vejo muita gente com vontade. Com vontade de fazer, de mexer, de transformar. Mas é uma geração muito inteligente, né? Então, eu fico para meus filhos, né? Eu vejo meus filhos, caramba, o que eles têm ali, eu não teria a mínima condição de fazer o que eles fazem ali. É impressionante. Então, a nível de maturidade até para alguns assuntos, eu falo assim, é impressionante como é que eles conseguem fazer isso. Então, eu não estou desanimado com a geração, eu acho que elas são diferentes, mas eu quero realmente que eles... Eu acho que o exemplo nosso do trabalho, eu acho que ainda é importante, sabe? Para você crescer, para você poder... Aquela questão do jovem que quer ser com 25 anos vice-presidente, não é tão simples assim a vida, né? Não é tão simples, né? Então... Com certeza. Ciro, tem uma sessão aqui do nosso podcast, já caminhando para o final, que é Pitacos Culturais. Com a tua agenda, eu fico pensando assim, qual é o momento que tu para assistir um filme, para ouvir um podcast, ou para ler um livro, e o que tu aprende com isso? Qual foi o último livro marcante que você leu, ou o último filme que te deu uma lição importante? Aqui vale tudo, filme, livro, podcast, uma série, enfim. E o que você aprendeu com isso? Cara, vamos lá. Falando em livros, assim, tem um livro que marcou muito a minha vida. Já li umas 3, 4 vezes, chamada The Road Less Traveled, do Scott Peck. Não sei se tem em português, não sei, mas ele é muito bom. E a primeira frase que ele comenta no livro é escrito assim, Life is hard. Sim. Porque a gente ele fala muito sobre vida, fala sobre
amor, ele fala sobre trabalho, ele fala sobre resiliência, ele fala de... E é muito, muito legal da história, eu me identifiquei muitas coisas ali. Falei, life's hard por quê? Eu falei, a vida é difícil. Tem perdas, tem pessoas que falecem, que morrem, que o trabalho vai para frente, vai para trás, como Ela falei. É difícil e nem sempre é justa também. Não, e não é justa. Isso. Então, quanto você entender que a vida é difícil, a tua vida vai ficar mais fácil. Então, é um pouco dessa abordagem. E isso me marcou. Eu falei, caramba, você reclamando da vida. Cara, a vida é difícil. Uhum. E se você quer realmente se transformar e ser uma pessoa diferente do que você é hoje, você vai ter que sair da tua zona de conforto. Uhum. Você vai ter que submeter outras coisas. Então, eu só me tornei o que eu sou hoje porque eu saí da minha zona de conforto. Sim. O que eu falo, eu era um bom CFO na época. Sabia o que fazia, onde que apertava o botão, aqui fazia aquilo. Cara, mudei para um cargo de presidente, cara, que eu não sabia fazer um monte de coisa. Como é que eu lidero tal coisa, como é que eu dou a visão, como é que eu inspiro, como é que eu falo no podcast, como é que eu dou uma entrevista para o jornal. Então, tudo você se transforma. Então, você passa por um momento de desequilíbrio, talvez, mas depois você cresce, você fica mais forte. Então, eu gosto bastante. Um outro livro recente que eu li, que é um livro, você gosta de esporte também, que é o do Arthur Guerra com o Guanais. Nisa Guanais. Maravilhoso. Cara, é espetacular. Você aceita, mas você aguenta ser feliz. Eu achei espetacular, porque toda uma fase bem da minha vida importante agora, da importância do exercício físico para o equilíbrio psicológico. Sim. Porque nós temos um modo no mundo hoje que as pessoas não podem ficar tristes ou não podem, sei lá, tudo tem um remédio, tem um comprimido colorido para poder a pessoa ser feliz, né? Então ele fala muito sobre isso. Então a importância da corrida, de fazer, em vez de dar um remédio para ele ficar mais tranquilo, mais relaxado, ele põe o exercício para mudar. Então isso está fazendo uma diferença muito grande na minha vida e eu voltei a fazer exercício muito também por causa disso. Sim. Então isso foi bem, bem legal, assim, como recomendação. E um outro episódio que eu vi final de semana, inclusive vi com minha esposa, agora, é um da Disney Plus, chamado Sem Limites. Sem Limites. Isso você tem que ver. Se você não viu ainda, veja. Tá. É com aquele ator do Thor, o Chris Hemsworth. Cara, é espetacular. São 6 episódios na Disney Plus que fala sobre vida, como é que ele vai viver melhor, sei lá, até os 80, 90, 100 anos. Então ele fala, o primeiro capítulo, ele fala sobre o estresse, por exemplo. Como o estresse, ele destrói um pouco a nossa vida, né? Você dorme mal, você faz tudo. Então, o primeiro desafio é ter que andar, por exemplo, num guindaste a 250 metros de altura, andar, sei lá, 30 metros para frente, 30 para trás. Daí ele pega uma psicóloga para ele ficar e saber controlar o estresse. Batimento cardíaco, etc. No segundo, ele fala, sei lá, ele nada 230 metros. Tem um challenge, sempre tem um challenge forte. Mas então, ele faz, tem que nadar 230 metros a 2 graus lá na Noruega. Que espetáculo. Tá, mas daí eles falam no final, então, a importância do banho frio com sauna. Então, ele sempre tem, no final ele fala assim, eu faço, então, sei lá, 3 banhos frios por semana. No caso do estresse, eles levam para a meditação. A importância da meditação para o equilíbrio mental, né? Depois fala sobre força. Ele sobe, sei lá, num despenhadeiro gigante, uma corda com 30 metros, ele tem que subir. Ele fala da importância, vai ficando mais velho, a importância de você trabalhar musculação, etc., para tudo. Então, tem um lado de saúde genial. Não, já anotei aqui. Faça na vida, eu super recomendo. E o último é sobre morte. É espetacular. É de se emocionar, assim. Então, eu vi com minha esposa, foi muito legal, assim. Estou recomendando fortemente isso aí. Muito então, bom. Essa parte cultural, acho que é... Excelente, Ciro. Boas dicas. Meu caro, um dos momentos mais... Eu nunca te contei o que eu vou te contar aqui agora. Mas então vai ser ao vivo aqui e fora do roteiro.
Um dos momentos mais marcantes da minha carreira foi uma vez que eu sentei na tua sala, lá na Renault, fechamos a porta e tu falou para mim, me explicou bastante sobre uma questão assim de antroposofia, de setênios. E eu queria brindar aí o nosso público, já passando para as tuas considerações finais, uma mensagem de otimismo ou de realismo para o público. Fala um pouquinho disso aí para essa galera, porque assim, cara, aquilo para mim foi mágico. Eu comecei a dividir minha vida em 7 anos e tal. E eu me lembro que eu estava com algum grande desafio ali na época e eu me lembro que eu falei assim, não, senta aí. Para mim foi mágico porque assim, a nossa discussão, tu acabou de dizer que a vida ela é difícil e a carreira também. E trabalhar contigo é bom e não é fácil. Porque são desafios ali, era dia a dia e tal, aquela coisa. E eu lembro que naquele dia eu cheguei e falei alguma coisa e tal. E tu falou assim, senta aí. E eu vi que tu levantou. Eu falei, pô, mas vai me deixar sozinho? Não, tu foi lá fechar a porta. Não, agora nós vamos conversar aqui de antroposofia. Lembra disso ou não? Lembro disso. Faz tempo que não falo sobre esse negócio. E eu falei assim, cara... E aí eu me lembro que eu vou sair da sala e era final do dia, assim. A Kelly, o que tu vai fazer? Eu falei, eu vou embora, vou para casa. Eu acabei de ter uma conversa com o Ciro ali, preciso pensar sobre isso. Cara, como foi legal aquilo. Eu tenho um lado de coach também, assim, sim, sabe? Eu sei que você também é forte nisso, mas eu sempre tento ser mais próximo e ser mais humano com as pessoas. Eu acho que naquela época eu estava passando por um processo de coaching. Até tinha um coach muito bom, meu, chamado Luiz Rigg, que me ajudou, por exemplo, em alguns pontos da vida. Até não comentei isso antes, mas uns pontos marcantes que eu comentei do Japão, por exemplo, de ser equilibrista, etc. Eu falei, eu não quero ser, não vou ser candidato para equilibrista. Quem sou eu para ser candidato para equilibrista, né? Puta, eu sou aqui, pá. Me achava pequeno na época, etc. Esse coach chegou para mim e falou, vai lá e aplica. O que você vai perder com isso? Mas veja bem, meu case não é tão forte assim. Cara, fui lá, apliquei e ganhei de lavada. Né? Então, às vezes, você precisa ter alguém lá, porque te dá uma direção. Então, isso foi muito importante da minha vida. Então, eu acho que naquela época eu falava sobre isso. Eu hoje, falo muito menos sobre isso. Eu acho que eu não estou nessa vibe, talvez, menos espiritual, assim, talvez. Eu perdi um pouco disso na minha vida. Mas o que eu lembro da discussão foi que a gente... quando era mais novo, a gente tem muita energia. Eu lembro desse gráfico. Tem muita energia e é pouco humano. Né? Humano, eu vou dizer assim, você tem você só pensa em trabalho. Você só muito focado em trabalho, das coisas. Então, você tem muita energia. Daquele cara trabalha 18 horas por dia, com aquela velocidade toda. Mas você tem essa parte humana é menor. E você vai amadurecendo, você vai perdendo essa energia, talvez. Eu não trabalho mais 18 horas por dia, todo dia. Sim. Mas essa parte espiritual, parte humana, talvez espiritual, ela fica maior. Então, esse equilíbrio foi bem mais forte. Então, eu acho que essa foi um pouco da minha abordagem com você, dizendo assim, você era jovem e tinha tal coisa. Ou a pessoa tem aquela atitude. Eu sempre... ela tem aquela atitude, mas eu falo assim, puta, que idade ela tem? Ela vai perder a velocidade. Ela vai perder um pouco disso. Ela vai crescer na parte humana. E ela vai ser um bom gestor. Então, isso eu vi muito assim na minha vida e eu aplico muito no meu dia a dia. Então, eu sempre acompanho aquele executivo que é brilhante, mas talvez ele é um pouco agressivo demais, talvez, né? Mas eu sei que daqui a X anos ele vai começar. Ele é pai, daí ele começa a ver outras prioridades da vida. E, puta, esse cara vai ser um cara diferente lá na frente. Sim. Então, acho que talvez seja um pouco disso. E do setênio, sei lá, foi uma coisa que eu vi naquela época. Eu não sei se eu acredito muito nisso hoje, mais sinceramente. Mas eu acho que são transições. Por exemplo, eu tenho um jeito de trabalhar, de ser. A cada 3 anos, 4 anos, eu me transformo. Né? Eu sempre mudo de lugar, de profissão, de país. Então, eu estou me reinventando. Alguma coisa acontece comigo, que eu estava 3 anos CFO, sei lá, combinou, eu já estava
entrando no meu estado de flow, que a gente chama. Sim. Não sei como funciona. E alguma coisa começa a mexer comigo. Falei, Ciro, vamos fazer uma coisa diferente. Sim. Para desespero da minha família, da minha esposa, vamos etc. aprender de novo. Né? Cara, vamos começar de novo. Eu me jogo num negócio para fazer, e isso faz eu aprender, mas o meu fluxo geralmente é isso, né? 3, 4 anos eu procuro mudar. Muito bom. E isso é coragem, né, Ciri? Lembrando que coragem não é ausência de medo, né? Tu faz com medo mesmo, né? Faço com medo mesmo. Isso. É o que eu falo, eu conversei com um amigo meu esses dias, dando um exemplo um pouco da minha vida, né? Então, às vezes é como se eu estivesse voando num avião, sei lá, um Piper normal, um monomotor, e você olha lá para baixo, falei, caramba, o que eu faço? Eu jogo o paraquedas primeiro, e depois eu mergulho para buscar o paraquedas. Então, eu faço muitas vezes isso. Uhum. Porque eu não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou chegar naquele lugar, mas eu faço. E sempre faço. Sim. Então, na minha vida, eu sempre joguei, muitas vezes, o paraquedas, porque eu sei que vai ser bom. E eu vou lá e resolvo. Não fico esperando, veja bem, tá tudo perfeito, alinhar os astros e tudo. Eu vou estudar tudo que eu tenho que fazer para poder chegar. Cara, não. Meu lema é sempre, ando para frente sempre. Eu dou o primeiro passo. Puta, tá meio errado. Eu arrumo a rota e vou arrumando. E vou mexendo e vou acertando. E isso me levou aonde está. Fazer tudo que eu fiz na minha vida. Desde construir uma casa, eu não tinha noção de como construir uma casa. Tá bom, beleza, como é que faz? Não sei, botar um prego na parede, mas, eu sei quem mexe. Tem que botar um bom arquiteto, boa empresa, não sei o quê, que vai dar opinião sobre aquilo. Então, é um pouco do jeito que eu aprendi a viver, né? Então, na época que a gente trabalhou junto, tu falava isso fazendo uma alegoria do Seja o Primeiro Golfinho, não sei se tu lembra. Seja o primeiro golfinho. Tu falava isso, porque assim, tipo assim, cara, e aí depois eu vejo assim que alguém empacotou e escreveu um livro lá do Oceano Azul, né? Do Oceano Azul, sim. É isso. Então assim, cara, sai daqui, onde está todo mundo concorrendo, cria, né, a tua diferença, aprende, mas faz, né? Então eu me lembro que tu falava muito, cara, vamos seja o primeiro golfinho, vamos lá e tal. Tu vê que eu lembro mais do que tu, né? Algumas coisas que a gente conversava. Golfinho. Porque você começar, ser o primeiro a sair, isso? Isso. Mas eu não sei tudo, mas vai aprendendo no caminho, vai ajustando aqui. Vai mexendo. Eu quero vir com você, por exemplo. Quando eu vou pegar você, eu tô na tua entrevista para chamar você para trabalhar dentro da Renault, e eu falei, o cara é consultor, né? Como é que eu vou botar ele nessa confusão e para trabalhar comigo, que você conhece como eu funciono? Sim. Cara, mas eu aposto. Eu falei, eu gosto de inteligente. Então, primeira questão. Esse cara é muito mais inteligente do que eu. Não entendia nada de tributário. Mas eu falei, eu pergunto 1, 2, 3, 4. Falei, beleza. Traz a pessoa. E depois você começa a botar no mundo lá. E você vai dando. Eu sou uma pessoa que dou muito feedback. Sim. Positivo e negativo. Lógico. Os dois, né? Então, e vou fazendo. Eu vou falar alguns pontos da trajetória que você comentou agora. Eu falei, Augusto, não faz isso. É isso. E você começou a pegar e sair do teu mundo e virou o que você é hoje. Né? Então, isso é bem legal de ver essa transformação, sabe, do negócio. Então, seja o primeiro golfinho. Sair do negócio, eu acho que era isso. É você se joga. Sim. Fica esperando. É isso. As coisas acontecerem. Te pedindo, por favor, para você fazer. Sim. Cara, faz. Quando eu fui para o Japão, por exemplo, todo mundo foi contra. Todo mundo. Toda a família, toda pais, todo mundo foi contra. Cara, mas eu aprendi na vida a escutar pessoas sábias. Assim. Quem são as pessoas que são sábias, que falam... tinha acabado de ser o negócio de Fukushima na época. Eu falei, cara, tem terremoto, tem tudo que é tipo de confusão lá dentro. Taifun, etc. Cara, eu fui 2 pessoas assim que eu conversei e falei, Ciro, olha a oportunidade na tua vida que você tem. Sim. Para você mudar, não só moralmente, né? É outra civilização, né? Total. E eu falo assim, cara, eu não vou para a massa, eu vou para gente mais sábia. Eu lembro que mesmo a minha família teve uma resistência, minha esposa, meus filhos tiveram... Porque da outro planeta, do outro lado do mundo, 12 horas de diferença. É muito louco fazer isso, né? Eu fui sozinho, fiquei 3 meses sozinho. Uma empresa nova, que eu não conhecia.
Mas pergunta para eles, minha família hoje, qual a melhor experiência da vida deles hoje? Foi o Japão. Eu lembro que tu me contou, quando tu voltou, que acho que era o Vinícius que não queria voltar, né? De tão... O Vinícius não queria voltar, É isso. o Vinícius, a Carol, mesmo minha esposa, a gente... Porque a vida era boa. Sim. Boa. Eu fazia triatlo, eu corria 200 km de bicicleta todo final de semana. Sim. Era uma coisa legal, assim, né, de fazer. Trabalhar, sempre difícil trabalhar, mas eu aprendi muitas coisas de vida que eu levo até hoje comigo, da seriedade, da hombridade, do jeito japonês viver, Cara, é muito legal com a experiência. Então, eu posso escrever um livro. Um dia não tenho essa capacidade que você tem de escrever um livro, mas se eu puder um dia contar uma história da minha vida, eu falei, caramba, quanta coisa a gente conseguiu fazer. Sim. Então, arriscando. Pode dar certo, pode dar errado. Na minha vida, muita coisa deu certo, mas sempre com muita dificuldade, né? Então, eu estava sozinho em casa, eu tinha que ligar a Globo lá, para ver novela, porque eu precisava escutar alguém falando português. Sim. É assim que é a vida, Sim. né? Então, isso me joguei muitas vezes para fazer. As pessoas, não sou promovido. Uhum. Cara, mas o que você está fazendo diferente? Sim. Né? Então... Mas escreva, Ciro, porque você tem muito conteúdo. Uma outra passagem que eu lembro que você falava é o seguinte, cara, abre a porta e pede desculpa. Não fica batendo nela. Abre, entra e depois, se precisar, tu pede desculpa. É um outro ponto, né? Para não ficar toda vez, para cada ação, você ficar pedindo, por favor, posso fazer isso? Cara, a empresa é igual também. As pessoas fazem. Às vezes eu chamo a atenção, eu falei, pessoal, você foi demais. Você fez uma ação que devia ter perguntado para mim ou para alguém sobre o que podia fazer. Mas se você trava toda uma organização, porque tem que pedir autorização para o chefe, que o chefe é o ser supremo, etc. Comigo não tem essa história. Faz. Você é o cara, você é o competente da história. Isso me avisa para não botar em furada. Sim. Mas vamos junto. Então, quando eu pego confiança nas pessoas, por exemplo, cara, vamos fazendo. Sim. Vamos mexendo, vamos trocando, resolvendo. Eu sou um cara muito menos de PowerPoint, sim, eu sou muito mais de ação. Sim. Ação. Discutir. Falar, Augusto, o que você precisa fazer para resolver? Sim. Faz aqui, troca o WhatsApp, papapá, e faz e vamos resolver, né? Muito então, bom. Estilo de ser. Ciro, meu caro, foi um prazer ter aqui 1 hora de conversa contigo. Sensacional. Eu acredito muito, cara, que a gente é um pouquinho das pessoas com quem a gente convive. Acho que na carreira a gente é um pouquinho dos líderes com quem a gente trabalhou. E o teu papel, né, no meu desenvolvimento, que eu tenho uma gratidão gigante por ti, é porque tu foi o cara que acreditou que aquele consultor podia ser executivo, me tirou de lá. Não foi fácil no início. Aliás, nunca foi ali, mas, cara, eu aprendi demais. E eu, assim, muitas coisas que tu comentaste aqui, são coisas que até hoje eu falo pro meu time, pô, isso aqui era assim, isso aqui era assim, aprendi com o Ciro, eu escrevi isso, enfim. Obrigado aí pelo teu tempo, pela tua agenda, fiquei muito lisonjeado com a tua presença. Eu que agradeço pelo convite, muito legal poder ter um papo contigo, falar um pouquinho da minha experiência, falar um pouquinho de Volkswagen e da vida. Eu acho que isso é bem legal. Excelente. Boa sorte, boa continuação, é uma grande iniciativa tua. Obrigado. E você que ficou aqui até agora, curte lá, habilita o sininho ali, me dá 5 estrelas no Spotify. Meu contato no WhatsApp 41 99569 3841. Nas redes sociais, Augusto Flores Oficial, estou no Insta, LinkedIn, Facebook. Meu website, augustoflores.com.br. Para comprar meu livro, Editora Viseu, Amazon, uma série de lugares onde você pode comprar, ou me procura na rede social, que eu te mando ele autografado em casa. Muito obrigado.